Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre as criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Arthur, se tem uma característica que marca essas moedas digitais é a volatilidade. Basicamente, o preço delas varia segundo a boa e velha lei da oferta e da demanda. Nas épocas em que as criptomoedas ganham mais atenção, é normal que elas sejam mais procuradas pelos investidores, o que amplia, lógico, o volume de compras e, consequentemente, os preços tendem a subir. Dal, essa volatilidade, já falamos aqui sobre ela chama bastante atenção e é o que mais costuma amedrontar os investidores mais conservadores. E por ser um mercado ainda considerado pequeno, poucas operações com criptomoedas são capazes de causar um impacto relevante nas suas cotações. Então vamos voltar aqui a conversar com o nosso convidado, o Gabriel Costa e o Wagner Matos. Bem, a gente estava falando sobre isso aqui, né, dessa volatilidade. A gente percebe que a questão da volatilidade hoje da moeda nacional está atrelada em uma série de fatores, como os gastos públicos, né, as transações de comércio e também os movimentos de geopolítica, como guerras e tudo mais. E o que afeta mais essa volatilidade das criptomoedas? É tudo isso também? Sim, a gente percebe que há uma influência, não tem como desconectar, né? Ainda que a gente esteja falando de um universo de criptos, ela está conectada sim a esses eventos mundiais, as guerras. A própria Bolsa dos Estados Unidos tem uma conexão com a S&P 500, com a Nasdaq. Então isso tudo influencia e impacta no Bitcoin. Obviamente que também, na mesma perspectiva que a gente tem uma queda, a recuperação tende também a ser maior justamente por causa dessa volatilidade bem típica do mercado de criptomoedas. Mas aí a gente volta àquela situação, né, da questão da confiança de mercado, né, São 900 empresas no Brasil que já aceitam transações. Essas operações envolvendo algum tipo de consumo e como forma de pagamento, e como fica a questão contábil, hein, Wagner, de tudo isso? A gente até comentou, desculpa te interromper, mas que é importante também, quem de repente tem um negócio e já está pensando, então será que eu posso implementar essa modalidade? Como precificar? Como é que eu faço isso? Tem que ter a corretora. Eu quero ouvir a experiência, claro, do advogado Gabriel Costa e a tua análise em cima disso, essa projeção de valor, Wagner. Certo. Eu vou só complementando a fala aqui do Dr. Gabriel da seguinte forma. A gente tem essa valorização, essa volatilidade, simplesmente por causa do volume financeiro. Se o volume financeiro está alto, não importa se é criptoativo, se é ações, se é ETF, não importa qual é o ativo. Se não tiver um volume financeiro para estar movimentando aquilo ali na compra e na venda, ela não vai se valorizar. Então não adianta encarar isso como se fosse a solução, milagre e tal. Você pode estar dedicando parte da sua renda para quem tem muito tempo para esperar. Então eu faço isso para os meus filhos, entendeu? Então, por exemplo, só grandes na empresas que seria recomendável fazer essas operações. Pequenas e médias empresas e até microempresas, não seria recomendável isso? A minha recomendação é não aconselhar isso. Por quê? Porque o porte da micro e pequena empresa é totalmente diferente de uma grande empresa, que ela utiliza aquilo ali como marketing, certo? E ela tem aporte financeiro para dedicar parte da sua produção, ou a venda dos seus produtos para aquilo. Já uma pequena e média empresa, ela não consegue porque ela não tem um fluxo de caixa, ela não tem essa disponibilidade. Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma economia que ela oscila demais. Então, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que ter um cálculo onde não vai comprometer a saúde financeira da sua empresa. E aí você pode também estar fazendo marketing, mas você não vê essa amplitude tão forte. Então, tanto como dá o exemplo, a Tesla, o seu presidente Elon Musk aceitou certo período. Mas a partir do momento que ele viu o comportamento e viu a realidade da oscilação, vai arrebentar meu financeiro da minha empresa. Então ele deixou de aceitar.
mas ele deu aquele estardalhaço. E aí com isso algumas outras empresas seguiram. Mas aí um outro negócio interessante que aconteceu a partir desse movimento dele. A gente houve um interesse maior de empresas, tanto que teve uma organização dessas Venture Capitals, que são empresas que juntam capital para investir num mercado novo, inovador, como é de criptativos. E aí as pessoas começaram a investir mais no longo prazo. E aí isso gerou um referencial para o restante das pessoas que queriam entrar no mercado, certo? Que a regulamentação está andando aos poucos, mas aí fica aquele, se ele entrou, ele teve um sucesso e ele tem embasamento, eu olhei as informações, eu vou entrar, mas eu vou seguir o caminho correto. Mas aí eu tenho que respeitar o meu limite. Eu não vou fazer o mesmo limite que o Gabriel, ou então o Elon Musk, ou uma outra empresa. Você tem que ter a noção. Sua realidade. A realidade. Com relação às normas contábeis no Brasil, elas já estão adaptadas a isso? Você pode lançar isso como um ativo de uma empresa? Você lança como se fosse uma ação de uma empresa. Hoje você pode estar fazendo isso na contabilidade comum. É como se fosse investimento. Hoje você declara no imposto de renda. Até R$35 mil. Resultados dessas alienações e transações, você é isento. Acima de 35 mil, você já paga um percentual de imposto de renda sobre isso. E qual foi a tua experiência na hora de colocar essa possibilidade de pagamento de honorários? E, aliás, como é que funciona, na verdade, assim, na prática? Como eu falei no início, foi algo que eu tive que me adaptar, em razão de um grupo de empresários, de ações que eu recebi para defendê-los. Tá? E o que acontece? Não necessariamente ao receber o Bitcoin como honorário, eu preciso deixar aquele honorário em Bitcoin. Eu, tão logo recebo o Bitcoin, eu posso converter ele em uma outra criptomoeda pareado ao dólar, tá? E posso deixar investido ou algo nesse sentido, ou mesmo converter para o saque em real. Então, eu não fico preso naquele momento a deixar aquele honorário, aquele valor recebido em Bitcoin. Tá? Então, naturalmente, eu abri uma conta vinculado a uma corretora, cria-se então uma carteira virtual vinculado àquela corretora, isso me gera um QR Code e que você, também tendo a sua carteira, você pode transferir da sua carteira para a minha. Então é assim que recebemos esses honorários nesses criptoativos, nessa criptomoeda. E já como tem se quanto fosse um tempo? Pix. Pois é, perfeito. aí numa comparação simples e superficial, o Pix seria o dinheiro não de transformação digital, mas de uma adaptação digital. E a criptomoeda é a era digital mesmo, é a transformação. Inclusive uma informação, o Banco Central, a partir de 2023, se não me engano, já tem projeto para estabelecer o real digital, que é o CBDC, tá? Ou seja, nós teremos aí uma criptomoeda, né? Você vai deixar, em que isso contribui? Transporte de valor é facilitado, você passa a democratizar o recebimento de um ativo digital vinculado ao real com as mesmas regras. Isso vai facilitar uma série de transações. Então é algo que está em teste, mas é algo que já é uma realidade estudada pelo próprio Banco Central do Brasil. Gente, e aí a gente vai voltar para aquela conversa que a gente levou aqui logo no início do programa. Como quem estava lá no início do Bitcoin investiu e hoje está feliz da vida, e quem não investiu pode estar super arrependido, é natural que cheguem determinados grupos e digam, aqui tem um criptoativo interessante, olha, não faça como lá na época do Bitcoin, invista. E atraem essas pessoas, dando aí essas informações muitas vezes levianas, fraudulentas. Acho provavelmente algo semelhante ao que aconteceu com o seu cliente. Sim. E então essas pessoas acabam caindo aí nas ciladas das pirâmides. Sim. Inclusive, talvez por isso exista tanta associação Sim. com essa modalidade que é criminosa. Sim. Então, eu queria ouvir de vocês essas análises e o que vocês pensam a respeito. O cuidado que precisa ter é exatamente investigar aonde você está se cadastrando, aonde você vai adquirir
essas criptos, esses ativos. Fuja de promessas grandiosas de 100% de lucro, de 300% de lucro. Isso é pirâmide, né? Isso não é. E com prazo determinado. Tipo, daqui a tanto tempo você vai ter tanto. Isso. Então, fujam dessas promessas. Jamais permitam que alguém tenha a senha da sua corretora ou entregue as suas chaves digitais na mão de alguém, porque o dinheiro é seu. Precisa ter um cuidado, um respeito com aquilo que você está investindo. Então, assim, essas são algumas dicas que você pode ficar atento para não cair em golpes, né? Não há nada ali, negócio da China, que vai deixar você multimilionário de um dia para a noite. Tá? Não existe mágica, né? Pelo contrário, fica até desprotegida a pessoa que vai atrás dessa vantagem gigantesca. Como é que serão os assaltos e roubos no futuro, hein, Dalva? Né? Mas, enfim. Wagner, por favor. Isso aí é uma questão interessante, né? Essa questão que vira tudo digital. Outro dia eu estava andando de Uber e o rapaz falou assim para mim assim, eu não aceito mais dinheiro, não é seguro. Então, sim, isso com a moeda, com o tempo, ela passa a ser cada vez mais virtual. Mas você acha, Wagner, que daqui a quantos anos isso será uma realidade para todos, assim como a gente falou da internet? Já é uma realidade o Pix. Então, sim, né? Já funciona o real digital, certo? Só que ele vai ter uma amplitude maior. Se você for no interior do Maranhão, você não tem mais aquela movimentação dos comerciantes indo para outras cidades para depositar, porque lá tem uma agência bancária, tem uma lotérica ou então uma agência do correio. Então hoje você faz através do sistema do Pix. Então você recebe, paga. Então isso facilita o Pix é como e se diminui fosse o a Banco circulação. Central controlando os meios de pagamento mesmo, é isso? Isso. Então com isso a gente já vê essa digitalização já ocorrendo. Só que elas vão tá sendo ampliadas para que a gente dependa menos do sistema financeiro, do sistema bancário, certo? Que seja mais barato. Tanto para o governo, porque aí ele vai deixar de usar o papel moeda e vai utilizar mais o sistema digital. Certo? Que isso já foi comprovado aí pela população brasileira, que a gente está batendo recorde na utilização, que já superou vários meios de pagamentos tradicionais, débito, crédito, cartão de crédito. Então isso já é uma realidade. Se a gente for comparar com o que já existe lá na China, que é um dos países com maior volume financeiro, junto com a Índia, praticamente o pessoal já não aceita papel. Entendeu? É raro quando acontece isso. Mas não vai deixar de existir o pagamento em papel, mas vai dar uma segurança, vai dar uma velocidade, o custo para as empresas vão ser menores, porque você não vai estar pagando aquela taxa de administração do débito, do crédito, e isso entra como lucro da empresa ou como desconto para a venda do seu serviço, do seu produto. Essa evolução está mais perto do que a gente imagina. Eu acompanho de perto esse projeto do Banco Central, porque vamos dizer, sempre que sai toda normativa ou então alguma novidade ligada ao Pix, eu estou acompanhando diretamente, que eles fazem umas lives internas, você se cadastra, você participa e você joga esses tipos de dúvida que a gente tem. Então a gente está tendo essa evolução muito forte. E o próximo passo, que é um dos mais importantes, é o meio do Pix internacional. Tanto que a gente está tendo esse problema do SWIFT aí, está excluindo algumas agências bancárias. O Pix internacional ele pode baratear e agilizar isso na parte do comércio internacional, que é bastante interessante. Gente, perfeito. Comércio, turismo também ganha com isso, lógico, porque aí a gente vai menos amarrado de possibilidades quando visita um país, né? Você não vai ter aquele problema de conversão, de câmbio. Exato, você vai chegar com dólar, aí tem que ir numa casa, e nem de IOF com compra em cartão internacional, enfim. Até os próprios cartões de crédito e débito começam a ser irrelevantes, né? Basta ter um celular na mão. Eu já tenho um cartão de crédito que ele é parelhado a criptomoeda. Ah, é? Então eu posso viajar, estar num estabelecimento que aceite uma criptomoeda específica, e eu, de onde eu estiver, eu posso passar e ele já abate, ele já a conversão. converte.
Interessante. É o Muito mesmo interessante. princípio que a gente está tendo aí também das contas bancárias, que agora no Brasil é permitido você ter conta em dólar. Sim. E aí com isso, você com o cartão de débito e crédito da sua conta, você pode estar fazendo isso e aí só faz a conversão a própria instituição financeira. Olha, gente, é Muito tanto bem. assunto, eu cheia de pergunta ainda, assim, acabou o tempo, o programa findou, a gente está até ultrapassando já, mas eu ainda tenho tantas dúvidas que eu acho que dá outro Olha, programa sobre Dalva. finanças, né, Arthur? Pois é, né? Eu acho que você vai comprar a criptomoeda. Amém! A Jair. Gente, muito obrigada, foi realmente um papo muito legal, uma troca de conhecimento sensacional, né, Arthur? Muito bom. Poxa, já eu que tô começando agradeço. a mudar de opinião. Já tá? Olha só, bom olha só. trabalho Vamos de subindo Wagner bem, e Gabriel. Vocês podem se despedir do nosso público, Gabriel e Wagner. Bem, eu agradeço, é um tema que é inovador, é um tema que tenho certeza que foi um tema muito bem escolhido para informar quem nos assiste, é um tema que, como você falou, gera muitas dúvidas, ainda há muito a que ser desbravado em relação ao assunto, mas muito feliz por estar aqui hoje, ter contribuído e ter conversado um pouco sobre esse assunto tão bacana. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Wagner. Bom, pessoal, essa experiência que o doutor Gabriel passou dessa parte jurídica, vamos dizer, é fantástico, porque a gente viu essa disseminação desse tipo de golpe. E aí, com isso, com essas informações que a gente está passando aqui para vocês, vocês têm que encarar o criptoativo, essa área de Bitcoin ou qualquer outra moeda digital, como se fosse um investimento, um meio de pagamento. Então você tem que entender o conhecimento básico e as regras mínimas para que você tenha segurança em entrar e estar fazendo algum proveito para você de investimento ou então forma de arrecadação da venda de seus produtos e serviços. Mas sempre procura a melhor informação. Muito cuidado com conversa de pessoas que falaram, que utilizaram, que sabem, mas você tem que estar utilizando a regra oficial. E a regulamentação que está vindo aí para o nosso país pode ajudar a ter aí essa melhora dessas exchanges, essas corretoras. Muito obrigado, Obrigada, Wagner. Wagner. E a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.